Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós estamos já na sexta-feira da primeira semana do Advento. Advento que é tempo de preparação para o Natal que vai chegando. Nós aqui em Santa Teresinha hoje temos a graça de celebrar nas catacumbas, por causa do barulho que estão fazendo numa festa de Halloween. Nós chegamos a esse ponto, né? Aqui na paróquia. Nós temos que fechar toda a igreja por causa do barulho e entrar na sacristia e celebrar a missa. Hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 9, 27 a 31. Sempre muito importante preparar a leitura antes de vir para a missa. Muito importante ficar em oração o dia todo. Como é que nós vamos colocar Jesus no centro de nossa vida se a gente não reza, né? Se não prepara a missa, rezar o texto, é assim. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus partiu, estava andando, o Evangelho sempre fala que Jesus caminha. Nossa vida é um caminho. Hoje se fala muito em caminho, sínodo. É uma palavra grega. São 2 palavras gregas, sínodo. Syn, rodós. Rodós é caminho. E syn é uma conjunção no grego, quer dizer com. Então, sínodo significa com quem eu caminho. Mas não é assim que estão interpretando. Estão dizendo que é caminhar por caminhar. Estão dizendo que 2 pessoas caminhando é um sínodo. Não é. Pode ser até 1000 pessoas caminhando. Quando 2 cegos caminham, vão cair no buraco. Hoje tem cego aqui. E são 2 hoje também. 2 cegos caminhando, caem no buraco. 1000 cegos caminhando, caem no buraco. Então, sínodo não é caminhar por caminhar, nem caminhar junto. É caminhar com Jesus. Tem a preposição no grego conjunção. Quem não caminha com Jesus não participa de nenhum sínodo. É uma ilusão. Fique bem claro. O melhor texto para entender o sínodo, que falam tanto, é Lucas 24, quando aqueles 2 de Emaús estão saindo de Jerusalém, decepcionados, porque eles esperavam a libertação político-social. Jesus não veio trazer libertação político-social para ninguém. Jesus não é político. Ele é Deus, libertação do pecado. Aí caminhando juntos os 2, mas não era sínodo. Jesus se aproxima, aí começa o sínodo. Só começa o sínodo quando Jesus está com eles. Porque os 2 juntos, 2 cegos, que não tinham entendido nada
do que Jesus tinha dito. Hoje também não são todos que entendem, não. Pouca gente entende, né? Jesus se aproxima e pergunta: vocês estão conversando o quê? Jesus sabia que eles estavam conversando. Pergunta porque quando a pessoa começa a falar, ela pode desafogar um pouco e sair de si, porque eles estavam mergulhados na dor deles, na incompreensão. Na incompreensão deles, que eles não tinham compreendido que era Jesus. E eles disseram: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não ouviu falar de Jesus Nazareno? Jesus Nazareno estava ali. E eles, cegos, não perceberam. Quantas vezes Jesus está do lado, a gente não percebe, né? E Jesus perguntou: o que foi que ele disse? E eles falaram. Foram falando e foi botando para fora, né? É importante deixar a pessoa falar. Aí eles disseram: nós pensávamos que era ele que iria libertar Israel, libertação política. Não, Jesus não veio trazer, pode esquecer. Hoje tem um bocado de gente na igreja esperando a libertação política. Não vai acontecer, não, porque Jesus não veio trazer. Chama de teologia da libertação. Não existe, não, essa teologia. É invenção, né? Quando eles dizem isso, nós pensávamos que era ele que iria trazer a libertação para Israel. Jesus diz: vocês são ignorantes. Disse: não, leia Lucas 24. Jesus disse assim: vocês são tardos e lentos de coração e de mente. Ou seja, dois burrinhos que não conseguem entender nada, né? Vocês são ignorantes. Vocês não entenderam nada, é o que Jesus disse. Aí começou a explicar o que ele veio fazer. Percorreu todas as escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Principalmente do Antigo, relacionado com ele. Pois bem, aí chegaram na cidade de Emaús. Hoje ninguém sabe onde é, não. Tem 3 locais que falam que é Emaús. Jesus fez de conta que ia passar adiante. E eles disseram, cor bonita, né? Fica conosco, porque o dia já declina. Seria bom a gente dizer sempre para Jesus: fica conosco, Jesus, que o dia está terminando. Jesus ficou. Eles não tinham percebido ainda que era Jesus. Sentou para cear, pegou o pão, partiu, deu a eles. São os verbos da instituição da Eucaristia. Aí eles entenderam que era Jesus. E quando eles entenderam, Jesus desapareceu. Enquanto não tinham fé, Jesus estava lá. Quando começaram a acreditar, não precisa mais, caminha só. Mas agora espero caminhar com Jesus. Então o sínodo não é caminhar por caminhar, não é 2 pessoas caminhando, nem 1000, nem 1 milhão. É caminhar com Jesus, pode ser só uma. Se caminhar com Jesus é um sínodo. Se caminhar sem Jesus, não existe sínodo. Pode fazer quantos quiser, se não tiver Jesus não existe não. Pois bem, Jesus partiu, caminhou, isso que eu estava falando, do caminho. 2 cegos o seguiram gritando: Ronene, Huios David, Ben David, piedade de nós, filho de Davi, filho de Davi. Ronene, Roneno, Ben David. Jesus não disse nada. Você pensa que Jesus parou? Nem parou, nem conversou com eles. Continuou andando. Ah, mas Jesus não era assim não. Leia o Evangelho. Eu já disse aqui quantas vezes. Não vai entender nunca quem é Jesus se não ler os Evangelhos e se não ficar pensando. Porque tem uma ideia de Jesus, né? Garanto que vocês iam pensar que na hora que a pessoa gritou, Jesus correu para atender. Não era não? Isso vocês estavam pensando? Pois não foi não. Do mau valor Jesus. Oh meu Deus, como é bom. Continuou andando, entrou em casa, não atendeu os 2. Provavelmente é casa de Pedro, em Cafarnaum. Né? E os cegos continuam, entram na casa, se aproximam de Jesus. Por que Jesus não atendeu?
Porque eles não tinham fé no começo. Só queriam cura, 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 como a grande maioria hoje não tem fé. Aí eles se aproximam. Quando Jesus não responde, provoca para eles se aproximar e ver se tem fé mesmo. O que tu quer? Jesus perguntou: vocês acreditam? Vós acreditais que eu posso fazer isso? A questão aqui é a fé. Muitos hoje querem ser curados, mas não têm fé. E mesmo que tenha fé, se Jesus não quiser curar, não cura. Ele vai curar se tiver fé e se ele quiser curar. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles disseram: sim, Senhor. Aí Jesus vai tocar nos olhos dele e vai dizer: faça-se segundo a vossa fé. É segundo a fé. A cura vem pela fé. Se não tiver fé, não vai ser curado. E vem pela fé se Jesus quiser curar. Os olhos deles se abriram na hora que Jesus fala. Toda cura tem que ter a palavra de Jesus. Jesus cura pela palavra. Às vezes toca, às vezes não toca, às vezes... mas falar ele fala. A única cura que ele não falou diretamente para a pessoa foi a cura do servo do centurião, que ele falou para o centurião. Né? Mas é pela palavra, mas ele falou. Faça-se conforme a vossa fé. Se não tiver fé, vai ser feito nada. E os olhos deles se abriram. Aí você pensa que Jesus fez uma festa, foi? Foi não, meu filho, se enganou de novo. Jesus deu um carão neles. Jesus é como Padre Pio, né? Eu acho que é. Jesus os advertiu severamente, deu um carão. Né? Ontem eu soube, né? Me disseram, não vou nem dizer que me disseram. Depois da missa, aí eu chamei uma pessoa aqui para a sacristia, fiquei falando com ela sobre aquele assunto no final da missa. Aí 2 coroinhas, como os 2 discípulos de Emaús, pararam ali. Aí ficaram assim: será que vamos falar com ele? Não. Aí uma coroinha falou para outra: foi você não, viu? Aí uma falou para mim: vixe, ele está dando carão, vamos embora que vai demorar muito. Vai até às 9 esse carão. Ah, meu Deus do céu, minha fama está ruim. Assim mesmo, né? Pois Jesus dava carão também, meu povo. Não é como vocês pensam, não. Jesus os advertiu severamente. Deu um carão nele, dizendo: não conte a ninguém o que eu fiz. É tudo o contrário que a gente faz. Primeiro quer ser curado, não tem fé. Depois, se alcançar, fica gritando. Jesus mandou ele ficar calado. Né? Mandou ficar calado. Jesus não gosta de fama, não, meu povo. Não precisa de fama, não. Ah, aquele homem cura. Ninguém cura, não. Só quem cura é Deus. E pelo amor de Deus, não venha mais para cá, não, para ser curado, porque eu estou cansado. Estou ficando velho. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Deixa em paz. Vou me aposentar. Esse ano não tem mais oração de cura, não. Viu? Jesus os advertiu severamente. Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela... Por mais que Jesus proibisse, eles falaram. Eles não obedeceram. Resultado, Jesus foi morto. Que a fama dele se espalhou, né? E por isso que eu não quero ter fama. Quanto mais fama, pior. Aí com a fama vieram e mataram Jesus. É tudo o contrário do que a gente faz. Tem a primeira leitura do profeta Isaías. Isaías 29, 17 a 24. Assim fala o Senhor Deus. Quem está falando não é Isaías, é Deus. Chamava o Deus de Senhor Deus, de Deus, de Elion, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus da montanha, Senhor dos exércitos. Era assim que ele chamava o Deus. Pai, raramente, 2 vezes no máximo, no Antigo Testamento. O que é que o Senhor está falando aqui para o Isaías? Dentro de pouco tempo é coisa boa. O Líbano vai se transformar em jardim. Naquela época, porque hoje o Líbano está em guerra. O sul do Líbano está em guerra com Israel. Hoje.
Não poderá o jardim tornar-se uma floresta? Tem que estar dizendo que o Líbano vai se tornar... Claro que é um símbolo, mas tem um sentido, um significado. O Líbano vai se tornar um jardim e o jardim uma floresta, ou seja, vai crescer, vai abundar de fruto e árvore. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro da vida, a palavra de Deus. E os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. É o que o Evangelho narrou, a cura de 2 cegos. Então essa leitura tem a ver com o Evangelho. Os humildes, como ontem também, aumentarão sua alegria no Senhor. Os pobres, os humildes, não os orgulhosos, nem os ricos. O problema é que muitos orgulhosos, pensam que são eles, não são. Deus abomina o orgulho, não escuta quem é orgulhoso. E os mais pobres dos homens se alegrarão no Santo de Israel. Você é pobre, se alegre, meu filho. Você é rejeitado, ninguém quer saber de você, aleluia. Deus quer. Quanto menos as pessoas gostarem de você, mais Deus gosta. Porque Deus é o contrário desse mundo. Aí a gente fica procurando consolo nos outros. Eu não quero, não. Quero meu consolo em Deus, Eu quero que Ele me console, que Ele me alegre. Eu quero me alegrar nele, eu quero me rejubilar nele. Somente. Não quero ser consolado. Porque tem momento que você não é consolado mesmo por ninguém, é só você e Deus e pronto. Então é ter a vida de oração, Então quanto mais pobre, mais humilde, quanto mais as pessoas não quiserem saber da gente, melhor. Ele está dizendo isso. Os mais pobres dos homens se rejubilarão, se alegrarão no Santo de Israel. Outro título de Deus no Antigo Testamento, Santo de Israel. Kadosh Israel. Kelly Patrícia tem uma música, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Santo, 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 Senhor Deus de Israel. Dos exércitos de Israel. Eu estava lá em casa, era na década de 90, início de 2000. Nem padre era, década de 90, final de 90. Ela ligou, perguntou, como é que diz isso em hebraico? Aí eu disse, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Até ela repetir e acertar. Está no CD dela aí. Aí na contracapa tem eu, Padre Francisco. Certamente eu sou mais bonito. Fracassou o prepotente. Acabei dizendo tudo o contrário, Que eu estou falando que não pode se orgulhar, Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Aos poucos eu vou contando as histórias com aquela Patrícia. Então, os ricos, prepotentes, trapaceiros, ladrões, tudo vão desaparecer. Povo morrendo de fome no Brasil. Quando aumenta, vão aumentar o salário mínimo, é 1%, 2%, 10%, e os homens ganham 50 mil. Ainda tem auxílio moradia. Como é que o cara que ganha 50 mil vai ganhar auxílio moradia? Só no país vagabundo desse. Se você não quiser escutar, vai escutar o que eu estou dizendo. Num país vagabundo desse. É auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio viagem, auxílio se você já ganha 50 mil. Quem precisa de auxílio é quem não ganha, quem não tem nada. É o Brasil. É o povo que está na frente aí comandando. Vão tudo desaparecer. Esse povo aí. Os que faziam os outros pecar por palavras. Tem gente que se considera muito santo, Faz os outros pecar. E armavam ciladas ao juiz à porta da cidade. Eu expliquei ontem que o julgamento se dava, não era em tribunal não, o tribunal deles era na porta da cidade. Aí julgava tudo, inclusive condenação à morte. Porque existia condenação à morte. Santo Tomás de Aquino é a favor da pena de morte. E atacavam o justo com palavras falsas. Pode dizer palavra falsa. Com Jesus disseram a mesma coisa, mas ele continuou. E eu também vou continuar falando.
Isso diz o Senhor à casa de Jacó. Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Desse Jacó nasceram as 12 tribos, que constituem o povo de Israel. A casa de Jacó significa o Israel, que depois eu falei também ontem que se dividiu no norte e no sul. Ele que libertou a Abraão, o avô do Jacó. Agora, Jacó, tu não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. É uma profecia para Jacó, que não é Jacó, é o povo de Israel, que hoje é a igreja. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o santo de Jacó, outro título de Deus, e temerão o Deus de Israel. Então nós não precisamos nos envergonhar. Nós não temos que ficar envergonhado, nem temeroso, nem nada. Se Deus está dizendo que nós vamos contemplar as obras das mãos dele, que nós vamos honrar o nome de Deus, temer a Deus, temor de Deus, não medo de Deus, mas temor de Deus, a reverência para com Deus. Ninguém tem que ter medo de Deus, não, tem que ter temor de Deus. O temor é a reverência, é você não querer ofender a Deus. Não é ter medo de ir para o inferno, mas se o medo do inferno evita que você peque, pode ter medo, vai servir para alguma coisa. Os homens de espírito inconstante, falei ontem também, conseguirão sabedoria, e os maldizentes que falam mal dos outros e do Senhor concordarão em aprender. Ou seja, no final ele fala em conversão. Como pode ver, toda a leitura é muito rica. A gente vai lendo e vai tirando as coisas, mas não consegue fazer isso se não ler, não. Consegue se tiver um estudo bíblico sério em casa. Não é uma leitura aqui e uma leitura acolá. O Salmo, o Senhor é minha luz e salvação. É uma certeza. Se a gente se apossar dessa palavra, nada do que acontecerá nos afastará dos caminhos do Senhor. De quem eu terei medo? Ninguém. O Senhor é a proteção da minha vida. Se Ele me protege, perante quem eu tremerei? Perante ninguém. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo. O que é que o salmista deseja? Habitar no santuário do Senhor. Ah, se o nosso desejo fosse esse. O santuário do Senhor é a missa. A gente devia acordar, a primeira coisa que devia pensar quando acordar, hoje tem missa. A gente devia se preparar desde o primeiro momento. Abrir os olhos, hoje tem missa. Mas não, acorda, vai pensar nisso, naquilo, não sei o quê. Aí no final do dia, hoje tem missa, aí corre para a igreja. Não é assim não, a primeira coisa que pensa é na missa. Tudo o resto é por acréscimo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Vida de oração. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O templo de Deus, antigamente era em Jerusalém, hoje é a igreja. Cada igreja que tem um sacrário e que celebra a missa. Mesmo que não tenha sacrário. Entendeu? A Eucaristia tem o templo do Senhor, que é o corpo e sangue dele. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, eu também, na terra dos viventes, no céu. A terra dos viventes é o céu. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Termina. Não é nenhum convite, é uma ordem. Está mandando a gente esperar no Senhor, está no imperativo. Esperança é uma virtude cardial. Fé, esperança, caridade. Nós temos que ter esperança. A maior é a caridade.